A maioria dos cristãos tem um problema com perdão, mas não é pelo fato de Deus não perdoar, e sim porque nós mesmos não nos perdoamos. Nos sentimos falhos demais e às vezes nos constrangimos, porque o amor de Deus é tão grande que a gente pensa: como que alguém pode nos amar tanto se a gente não consegue passar um dia sem fazer algo que vai machucar ele? Mas esse é o amor de Deus. Você precisa entender que Deus te perdoa e você precisa se perdoar também. E por mais que possamos optar pelo mal e causar danos reais, nunca chegaremos à altura do poder do amor misericordioso do Senhor. Por isso podemos e de certa maneira devemos aceitar que, por pior que seja o mal cometido, maior ainda é o perdão de Deus. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Do pior dos males, Deus pode tirar o melhor dos bens. Deus abomina o pecado. Ele não suporta olhar para sua feiura. Por isso, pecados não confessados em nossas vidas se colocam entre nós e Deus, danificando o nosso relacionamento com Ele. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso Ele não os ouvirá. Você quer ter certeza que Deus perdoou você? Você pode saber isso por meio da palavra dele. Ele prometeu repetidas vezes perdoar aqueles que confessarem e abandonarem seus pecados. Não há nada no universo tão certo quanto a promessa de Deus. Para saber se Deus o perdoou, você tem que acreditar em sua palavra. Você acredita? Olha só essas promessas. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se Deus pode nos perdoar quando éramos seus inimigos, será que Ele vai ser menos perdoador a nós, agora que somos seus filhos? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqueles que temem que Deus não pode perdoá-los estão mais próximos do Senhor do que imaginam, sabia? Porque Deus não consegue resistir a um coração quebrantado. Ele pode resistir aos orgulhosos e aos que não se dobram, mas não desprezará o homem que verdadeiramente se arrepender. Davi cometeu adultério e assassinato, no entanto Deus o perdoou. Pedro negou Jesus 3 vezes, todavia o Senhor o perdoou. E lá em Mateus 18, 21 a 22 tem um relato onde Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes que o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, se Deus nos ensina a perdoar uns aos outros indefinidamente, com que frequência Ele nos perdoará? A resposta parece óbvia, mas o conhecimento dessa verdade não deve nos fazer negligentes, nem tampouco nos estimular a pecar. Por outro lado, essa maravilhosa graça é a mais forte razão pela qual o cristão não deve pecar. Assim como temos alguém para nos convencer do pecado, temos alguém para nos acusar. Sim, o diabo que te acusa, para que você sinta que não está perdoado e cair de novo. Quando você se arrepende, mas ainda se sente culpado, você deve rejeitar esse sentimento, porque é enganador. E como a palavra dele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Às vezes não conseguimos deixar o pecado para trás porque ainda falta consertar alguma coisa em nossa vida. Talvez você esteja brigado com alguém. Pedir perdão para essa pessoa pode ser difícil, mas ajuda a viver livre da culpa. E por outro lado, é ainda possível que você precise se perdoar. Se Deus perdoa, então você também deve perdoar. Então se livre da culpa e confie no perdão de Deus para você. Se você realmente se arrependeu, se você deixou aquele ato que desagrada a Deus, pode ter certeza que Deus já esqueceu o seu pecado e já te perdoou. Se livre da culpa e vive em paz com Cristo. Até o próximo vídeo.